Esse treinamento é bem curto, irmãos. Ele é intensivo mesmo, bem objetivo. Mas eu parei, só para a gente se localizar, eu parei sobre... Não é uma hierarquia de governo da igreja, o GC. Aí eu falei também, na verdade eu fui mais à frente. Eu falei, o relacionamento é melhor e mais importante que a reunião. Foi nesse ponto que eu parei. Quantos lembram? Quem estava presencialmente, quem estava online, foi aí que eu parei. O relacionamento no GC é melhor e mais importante do que a reunião. Amém, queridos? Muitas vezes a gente inverte as coisas, acha que a reunião é mais importante que o relacionamento. Mas não, se conectar com a palavra, se conectar com a vida de Deus. Amém, queridos? É relacionamento. E aí, agora hoje a gente avança. É no relacionamento que crescemos como servos. Aprendemos a ter a vida cristã. Somos supridos. E também suprimos os outros em amor. Queridos, olha aqui para mim. Quando você está servindo alguém. Irmãos, o que é um pai? Quem é pai e mãe aqui? Pais. Quando eu estou cuidando do Davi e da Esther, eu recebo a revelação e o suprimento do amor do Pai, do meu Pai Celestial. Quem já experimentou essa profundidade no amor de Deus? Então, a família de Deus é a mesma revelação quando você está cuidando de um filho de Deus novo, que você está servindo ele, cuidando, amando ele. Você é suprido de amor e ao mesmo tempo o amor de Deus supre aquele querido ali que está nascendo em Deus para uma nova vida. Amém? Isso é poderoso, isso é extraordinário. Mas isso não acontece dentro da grande reunião. Dentro da grande reunião, da celebração, é muito superficial. Mas no GC não, há essa conexão mais profunda. É ou não é, queridos? Que a gente consegue olhar nos olhos, coração com coração. Sabe o que é coração com coração? É você de frente para a pessoa e o teu coração falar com o coração dela. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, com o nosso... E aí, meus amados, o GC almeja a multiplicação. Embora a reunião não seja apenas evangelística, todo o projeto final de edificação do grupo visa a multiplicação. Preste atenção nessa afirmação aqui, fortíssima. Crentes comprometidos são crentes frutíferos. Amém? Quanto mais pessoas se comprometem com Deus. Mas como que eu me comprometo com Deus? Com o reino de Deus. E aqui só tem comprometidos, amém? Mais frutífero é aquela família espiritual. Amém, queridos? Então o GC, ele também tem um local definido. Ele tem uma casa ali, um local que hospeda. Mas ele tem um local definido, por quê? Porque para as pessoas terem uma reunião com regularidade. Amém? Para gerar família, por exemplo. O GC é uma família espiritual, a igreja é uma família espiritual, amém? Que tem as mesmas características de uma família biológica. Tu mora em várias casas? Não, tem uma casa principal. Na verdade, tem a casa da tua família, né? Multiplica. Aí, por exemplo, daqui a algum tempo, que está chegando, a Esther está ficando mocinha, 17 anos. Daqui a um tempo ela vai ser uma pessoa madura. Ai, meu Deus. E ela vai casar. Ai, meu Deus. E ela vai morar em outra casa. É ou não é, queridos? E ela vai ter meus netinhos que eu vou amar. É o processo natural da vida, é ou não é? Assim é o GC. Tem uma casa, nasce muitos filhos, são amados, bem cuidados, depois eles se desenvolvem, e aí acontece a multiplicação, e uma nova casa vai nascer uma outra família.
espiritual. Quantos estão me entendendo, queridos? Mas tem uma casa que é referência, tem ou não tem? Que é lá que vai ter o acompanhamento, a maturidade. É ou não é, queridos? Poxa, quando o cara é adolescente, ele é o cara. Aí ele vira pai, ele começa a ouvir o pai. Aí ele vai ficando os quarentão, aí ele começa a olhar o pai, o que o senhor acha? Ele leva em consideração a sabedoria do pai. É ou não é? Da mãe. Quando eu falo pai, dos pais, da mãe e do pai. Aí, meus amados, então, as pessoas se reúnem regularmente no mesmo dia e horário. Por quê? Para criar constância e segurança. Eu tenho um lugar seguro. Eu tenho um lar espiritual, amém? E aí, horário e data para gerar constância. Tem uma hora que eu tenho que voltar para minha casa, amém? É ou não é? E é um lugar de bênção. E tem uma hora que a gente vai voltar para o nosso GC, que é o nosso lar espiritual. Quantos estão entendendo, queridos? E quantos... É forte isso, é ou não é? Cria vínculos profundos. Agora, um outro ponto do GC que é interessante, que esse, assim, eu queria que você escutasse e absorvesse. O GC, ele é homogêneo ou heterogêneo? O que é isso? Pode ser só de mulheres e pode ser só de homens, homogêneo. Mas ele é heterogêneo, pode ser de homens e mulheres também. Amém, queridos? Porque quando entra numa casa, não entra lá só tem mulher, não. Lá tem uma família. E aí eu acho que até na questão do evangelismo, questão evangelística, é melhor ser heterogêneo, né? Agregar todo mundo. E na hora do discipulado que a gente vai cuidar da qualidade. Não tem sentido, claro, eu posso aconselhar uma mulher, mas a mulher abrir o coração para o homem não tem condição. É por isso que acontece tanta coisa ruim. Amém? Na hora do discipulado não, mulher cuida de mulher e homem cuida de homem. Ou não, assim, pastor, eu não sinto tanta segurança. Então um casal pode cuidar tanto de um homem quanto de uma mulher, mas o casal, nunca um cuidar do sexo oposto, ali numa questão do aconselhamento, do discipulado, de uma situação, para prevenir, amém? Porque Satanás é astuto, né? E a gente vê muita situação triste de guerreiro, homem de Deus, mulher de Deus, guerreira de Deus, tombar nessa área. É ou não é, queridos? E aí, ou seja, pode ser familiar, mas na hora do discipulado a gente tem esse critério. Pastor, não dá para me cuidar sozinho, é o sexo oposto, então vai como casal tentar ajudar aquela situação. E outra coisa, irmãos, olha aqui para mim, nós não somos dono da vinha, amém? Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Tem gente que quer demandar da igreja o que a gente nunca vai conseguir dar, irmãos. Ah, porque fulano está assim e ninguém ajuda. Não, irmãos, todos nós queremos ajudar todo mundo, é ou não é? Mas a pessoa também tem que ter um desejo, pelo menos, de querer ser ajudada. Amém, queridos? Porque eu já fiz muita força com quem não queria. E a pior coisa, você não tem que... Eu aprendi isso a duras experiências traumáticas, né? Você não tem que ajudar quem precisa. Todo mundo precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda. É ou não é verdade? Quando fala de ajuda, é ajuda emocional, ajuda em várias áreas, né? É ou não é? Mas eu não tenho que ajudar quem precisa. Eu tenho que ajudar quem quer. Porque tem muita gente, irmãos, que não quer e tu vai fazer. Jesus, ele dizia, vem e segue-me. Ou seja, se tu quiser, pode vir, meu irmão. O filho pródigo foi embora. O pai poderia ter ido lá, mas não tinha como, o cara queria ir embora. É ou não é, queridos? E a gente tomava como um fardo. E às vezes a igreja é criticada. Eu vi um meme esses dias, eu vou falar isso na igreja. Tem muita gente que sai e diz, a igreja me feriu. Tem ou não tem?
Aí o meme era assim: a igreja me feriu. Ela não queria que você vivesse no pecado. O meme era a resposta, né? Ela não queria, a igreja não queria que você vivesse no pecado. Porque pecar, todo mundo peca, amém, irmãos? Mas a gente vai sempre lutar, dizer: meu irmão, sai disso, não viva no pecado, porque tu vai sofrer as consequências do pecado. E aí, irmãos, tem gente que vai querer o pecado. Eu lembro aqui na IEV, a gente expulsava demônio do camarada. Ele saía ali e ia fumar cigarro. Como é que eu vou libertar um cara desse? Não tem como, irmãos. Uma vez eu quebrei, foi meu queixo aqui, expulsando demônio. Terça-feira tinha culto aqui, que era de oração. E era uma oração que papocava tudo que era demônio. Mas a maioria das pessoas, às vezes, querido, ela não quer ser ajudada. A gente até quer ajudar, mas ela quer o pecado, ela quer. E a gente não vai carregar esse fardo que não é nosso, amém, queridos? E aí, meus irmãos, os pilares do GC. Agora a tela 7, Esther. Eu vou avançar o GC, o primeiro pilar dele é comunhão, tela 7. Isso aí, bota aí, Esther. Comunhão. Eu vou só desenvolver aqui rapidamente isso aqui. Ainda falta um tempinho ali, ainda tem um tempo. Meu tempo ainda não esgotou. Eu estou acostumado lá na Assembleia, né? Que tem o tempo lá e corta a voz do que está no discurso, né? Mas olha só, irmãos, primeiro pilar do GC é comunhão, ou seja, desenvolver relacionamentos entre cristãos, tendo objetivos comuns entre todos, ser igreja, o nosso maior objetivo. E no GC, irmãos, a comunhão é poderosa, né? Foi o meu primeiro GC aqui na 31 de julho, lá na casa da vovó. Eu conheci coração, todo mundo fala no GC, amém? E aí é uma coisa assim que vai conectando, a gente vai se conectando. Então diga, primeiro pilar do GC, comunhão. Segundo, edificação. No GC há alimentação espiritual com temas. A pessoa vai sendo formada na palavra do Espírito Santo, na palavra de Deus, amém? Aprofundada na palavra. Terceiro pilar do GC, serviço. Cada membro um ministro, cada casa uma igreja. Cada um recebeu um dom. Eu falei isso no domingo, né? Cada um recebeu um dom. Mas é interessante, irmãos, a questão do dom. Eu recebi um dom, mas o meu dom não é para mim. Exemplificando, o meu dom é para abençoar a Naira. Amém? Meu dom é para abençoar a vida da Naira. Se eu não exercer meu dom, eu estou prejudicando ela, porque ela está perdendo bênção. Amém? Quantos estão me entendendo? Se eu exercer meu dom, ela vai ser presenteada, ela vai ser abençoada. Agora, o contrário também é verdadeiro. A Naira também tem um dom. Se ela usar o dom dela, vai me abençoar. Quantos estão entendendo, queridos? Mas se ela não usar o dom dela, vai me prejudicar, eu vou perder bênçãos. Por isso que é um corpo interdependente. O teu dom é para abençoar o teu irmão, e o dom dele é para te abençoar, amém? E aí o corpo fica saudável, cheio de vitalidade e cumpre o propósito de Deus, amém? Diga, serviço. A exercer o dom. Agora eu posso ter o dom mais maravilhoso, mas se eu não exercer ele, eu vou estar furtando a bênção de Deus na vida das pessoas. Quantos estão pegando isso? Então diga para o seu irmão, não prejudique ninguém, exerça o seu dom no GC, amém? E estou concluindo já, irmãos, essa primeira parte aqui, né? Multiplicação. O GC vai levar os novos membros a crescer na fé. Assim, esse membro que cresce na fé, ele é equipado para levar o evangelho para mais pessoas. E aí acontece a frutificação. Amém, queridos? Porque é interessante, a gente que
está mais tempo na igreja, a gente tem poucos contatos, mas aqueles novos que vão sendo alimentados no GC, eles são fatores de multiplicação, é ou não é? O cara não sabe nada de Deus, mas ele vem e você alimenta, ele cresce na fé, quando tu vê, ele traz vidas de carrada para dentro do reino de Deus. Porque ele está cheio de amigos lá, quebrado, vivendo a mesma dor que ele, e aí ele olha, eu fui curado, que nem a mulher samaritana, né? Eu achei o homem que resolveu a minha vida. Vocês precisam ir lá e ver. E aí chegou a cidade todinha, uma mulher que não tinha dignidade, que não tinha respeito, é ou não é? Agora a cidade estava toda dando credibilidade e ouvindo Jesus por causa da transformação e do crescimento que ela teve. E aí, queridos, para a gente entender o que é GC, primeiramente, a gente precisa saber o que não é um GC. Quantos querem saber o que não é um GC? Na próxima oportunidade nós vamos aprender o que não é um GC, para depois a gente entender o que é um GC. Amém?